O que aconteceu há 1 ou 2 fins de semana atrás, nos jogos do campeonato estadual do Fortaleza e do Ceará, quando duas torcidas do Fortaleza brigaram dentro do estádio ali na partida contra o Horizonte, e no dia seguinte duas torcidas do Ceará também brigaram, primeiro brigaram as torcidas do Fortaleza, depois brigaram as torcidas do Ceará, duas torcidas organizadas de cada clube, entre si ali, meio que trocando tapa, carícias, né? Eu considero que esses dois eventos foram muito menos graves do que o que houve em Recife no último fim de semana. Na trocação de, bomba, tiro, tapa, pontapé, de tudo que aconteceu entre as torcidas do Sport, organizadas do Sport, Torcida Jovem e Inferno Coral do Santa Cruz. Eu tenho absoluta convicção que o que houve em Recife foi gravíssimo. Gravíssimo. E, para mim, na minha opinião, não é culpa dos clubes, nem do Santa Cruz e nem do Sport, porque não aconteceu dentro do campo de jogo, dentro do estádio, nem sequer nas imediações do estádio ali, duas ruas depois, não. Foram em bairros distantes do estádio. O que aconteceu ano passado em Recife, que graças a Deus não resultou com mortes, digamos, do elenco profissional do Fortaleza, staff, comissão técnica, não é? E diretoria. Graças a Deus todos estão aí bem, vivos para contar a história. O que aconteceu foi gravíssimo, mas não foi dentro da Arena Pernambuco, nem foi nas imediações do estádio, foi a 8 quilômetros. O que nós, isso é para você, viu, Klaus, do Bora por Racha, o que nós, criadores de conteúdo, queremos falar é que isso é um problema do Estado, é um problema de segurança pública, não é culpa do esporte. E você, num corte do seu canal Bora por Racha de hoje dia 4, que vocês publicaram, de mais ou menos 5, 6 horas atrás, você tem um tom meio que jogando um pouco a culpa para o clube, Esporte Clube do Recife, porque torcida organizada se une com o futebol, meio que fosse culpa do clube também. Só que eu fui buscar um vídeo seu mais antigo, de mais ou menos uma semana atrás, que você fala sobre esses dois eventos que aconteceram no futebol cearense e você meio que dá uma passada de pano. Você fala que as torcidas organizadas não são o centro das atenções, que o centro das atenções são os jogadores, é o futebol, que nós vamos ao estádio para ver o futebol, não é para ver eles, que eles são relevantes por causa da festa que fazem. Mas isso você fala para as suas torcidas. Para a nossa, você meio que diz que é irresponsabilidade do clube, né, que o clube é responsável, que é impunidade, um monte de coisa. Ou seja, o seu tom é um pouco mais brando quando se trata da torcida de vocês e um pouco mais forte quando se trata da nossa torcida. Lembrando que forte não é gritar não, gente. Basta ver as palavras. E eu vou trazer esses dois cortes do Bora pro Racha aqui para vocês verem de como o pessoal do Fortaleza passa pano para as suas torcidas, mas critica a torcida do esporte. No meu ponto de vista, é um ódio gratuito contra a instituição Esporte Clube do Recife. É ódio, é rancor, é mágoa do esporte. E aí concentram na torcida jovem, que é um bando de baderneiros, desordeiros, e é uma torcida organizada que não deveria existir, para ser sincero, nem não deveria existir a torcida jovem, não deveria existir Inferno Coral, nada dessa gente, mas isso a polícia tem que agir, o Ministério Público tem que agir com prisões, para poder desmantelar essas facções criminosas, como muita gente fala nas mídias sociais e na imprensa. Mas vocês do Ceará esquecem que o estado de vocês não é muito calminho, não. Esses foram os dois vídeos que me chamou a atenção no Bora pro Racha. O primeiro de 5 horas atrás diz: impunidade absurda em Recife. Liberaram o público para o jogo. E ele está se referindo ao jogo de hoje, Sport Fortaleza pela Copa do Nordeste. Mas há 8 dias atrás, o título do Bora por Racha é: brigas e confusões marcam o fim de semana do futebol cearense. Até quando? Por quê? Porque para quando é com a gente é absurdo e quando é com vocês é até quando? Vamos ver algumas reportagens do que houve no futebol cearense? Ministério Público do Ceará denunciou na última sexta-feira, 11 homens pela morte do torcedor do Fortaleza. E aí eu ocultei o nome do torcedor, né? Que também ocultei o seu apelido, de 39 anos, que foi espancado até a morte em frente à sede de uma torcida organizada do time no bairro de Janguruçu, na capital.
E aí você pode ver, né? É uma reportagem do G1, portal de notícias do Globo, do dia 4/11 de 2024, estado Ceará. E aí embaixo você vê outra reportagem. Essa primeira foi do dia 4 de novembro. A outra foi um pouquinho antes, do dia 12 de setembro, também 2024. Torcedor morre baleado durante confronto entre torcidas. E tá aí, ó. Durante briga, fulano de tal foi atingido por um tiro no pescoço. Ele foi socorrido e ficou internado, mas não resistiu ao ferimento. Duas notícias de falecimento no futebol cearense provocados por torcidas organizadas. E essas duas notícias foram em 2024. Agora vamos para 2023 e 2016. Tá aí, ó. Diário do Nordeste. Morte de jovem em briga entre torcidas em futebol. 23 de março de 2023, o torcedor do Ceará, fulano de tal, 29 anos, assassinado no último sábado 18. Não foi a primeira vítima de brigas entre torcidas. Não foi a primeira vítima de brigas entre torcidas. Isso, Diário do Nordeste. Mais uma vez a gente volta para o G1, portal de notícias da Globo, de 14 de março de 2016. 2016. O torcedor fulano de tal, de 21 anos, levou um tiro nas costas e foi encaminhado para o hospital Frotinha de Parangaba, mas, blá blá blá, não resistiu, né? Então vocês viram que aí rapidinho, uma pesquisa rápida, eu trouxe 4 reportagens de falecimentos de briga de torcida entre Fortaleza, Ceará, assim, confusão no estado de vocês. Vocês, aí ó, vou apontar o dedo, vocês! Como é que vocês, torcedores do Fortaleza e do Ceará, vocês têm a audácia de subjugar o Sport Clube do Recife, de pedir penalizações ao clube, quando as torcidas de vocês fazem igual ou pior? É simples, gente. Hipocrisia. É ódio gratuito ao Sport Clube do Recife. Eu, como torcedor do esporte, não vou deixar que vocês façam isso. Toda vez que vocês fizerem, que forem para um canal de YouTube falar do esporte, eu vou trazer para vocês essas notícias aí, assim, esfregar na cara de vocês, mostrando que o futebol cearense também é perigoso no que diz respeito às torcidas organizadas. Nada contra a instituição do Fortaleza, nada contra ao Ceará Sporting Clube, nada contra você, torcedor cearense de futebol, do bem, como eu, pessoa honesta, que paga impostos, que vai para o estádio apenas para ver jogo, que tira uma onda com um coleguinha, com um amigo, aquele sarro, aquela brincadeira sadia, fulano ganhou de cicrano, aquela brincadeira que a gente faz aqui. Aqui nesse canal existem muitos torcedores cearenses, principalmente, quando eu falo cearenses, do estado, né? Principalmente do Fortaleza, que foi uma torcida que me abraçou meu trabalho, abraçou meu projeto, pela minha carisma, pelas minhas brincadeiras, muitos por hate também, para vir aqui me criticar, tudo bem. Mas alguma coisa de boa eu fiz para vocês, para que vocês estejam aqui comigo, vendo os meus vídeos. Porque eu fui talvez o único, fora das torcidas do Fortaleza, que torci de verdade para o Fortaleza ser campeão da Sul-Americana em 2023. Levantei a bandeira. E muitos criadores de conteúdo daí não gostam, porque eu sou um cara do esporte falando do Fortaleza. Ai, fala do teu clube, futebol, aí não tem futebol não, o esporte tá lascado, o esporte não tem não sei quem, vive de passado, blá, 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 blá. É o que vocês dizem pra mim. Mas eu fui talvez o único que levantei a bandeira e torci pro Fortaleza ser campeão. E teria feito o mesmo com a equipe do Ceará. Bom, agora vamos ver o que o Douglas, do Bora por Racha, falou sobre esse vídeo de 5 horas atrás que ele postou, esse absurdo, né, de ter torcida hoje no estádio da Ilha do Retiro. Lembrando, torcida única, não vai ter torcedor do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza, se for para as imediações da Ilha do Retiro, vai porque quer, porque está proibido, é torcida única. Aliás, ninguém do estado do Fortaleza, do estado do Ceará tem que estar na Ilha do Retiro hoje. Ninguém tem que estar na Ilha do Retiro, ninguém. É torcida única. Jogo de portões abertos apenas para a torcida do esporte. Simples. E se tiver confusão entre torcedores do esporte, é problema deles. A polícia que cuide. A polícia que cuide. Então vamos agora olhar o que o Douglas falou e depois vamos ver o que ele falou com um tom crítico. Ele criticou tal, mas bem mais leve, né? Bem mais tranquilo sobre as torcidas organizadas daí, de vocês. E eu já não volto mais, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Fica até o final se você for, se realmente tiver coragem. Tchau.
gente tem assuntos aí a falar, né? O jogo do Sport contra o Fortaleza, o público foi liberado, né? Para a partida. Eu acho que deveria ser um pouco mais prudente, todos os envolvidos, né? Eu acho assustador assim, a visão do torcedor de Recife sobre essa situação de lá. Basicamente, sem colocar os clubes como parte do problema, né? E são parte do problema. São sim parte do problema, cara. Não adianta, entendeu? Fico vendo, cara, os produtores de conteúdo, assim, só preocupados em proteger a instituição. Cara, quando erra aqui, quando tem uma confusão entre Ceará-Amor, com outra aliada, sei lá, com torcidas organizadas aqui, não vou nem citar nome de nenhuma, porque às vezes não envolve a Ceará-Amor, envolve outros grupos, e também do Fortaleza com a TUF, às vezes não é a TUF, são outros grupos. Quando envolve as torcidas organizadas daqui, os clubes intervêm, participam. Porque não tem como você desassociar do Estado a força de representatividade de um clube de futebol dentro daquele estado, daquele município. Isso aí é desonestidade intelectual, cara. Isso é hipocrisia. Os clubes são sim corresponsáveis pela segurança, pelo processo de socialização dos torcedores. Eles têm sim um papel de responsabilidade social. Talvez secundário, talvez terciário, mas tem. Porque o propósito daquelas pessoas tinha uma correlação, lamentavelmente, sim, claro, mas tinha uma correlação com o futebol. Tem um outro papel também, o governo do estado e a prefeitura, que também precisam intervir urgentemente nisso aí. Então a gente tem que entender as coisas e solucionar elas pegando nas rédeas de todos os envolvidos, de todas a cadeia que participa. Não é simplesmente, e é assim que eu estou conseguindo enxergar, como os produtores de conteúdo de Recife estão fazendo, dizendo assim, isso não é culpa do esporte. Isso aí é culpa do governo. Isso aí é culpa da prefeitura. Politizando situações, porque o governador é de um lado, a governadora é do outro, e bababá. E o esporte não mexam no meu esporte. Gente, vamos amadurecer o diálogo, entendeu? De fato, acontecem problemas aqui, de fato, acontecem problemas em outros estados também, mas não dá nem para sequer comparar com os últimos episódios que aconteceram em Recife. Da maneira brutal, como foi o do final de semana, da maneira horrenda, como foi a tentativa de assassinato de jogadores do Fortaleza. E vocês continuam preocupados em dizer o esporte não tem nada a ver com isso. O esporte não é parte interessada nisso. A culpa não é do esporte. Velho, não é possível que não consigam entender que existe uma relação ali dentro de uma sociedade em que os clubes participam, cara. Aglomerações sociais coletivas promovidas por clubes de futebol são responsáveis por essas manifestações, que às vezes são de alegria, às vezes é de ódio, às vezes é de briga. Como é que simplesmente querem dizer, não, isso pode ter nada a ver com isso, não. Desde o ano passado a gente vem falando sobre isso. Eu quero dar uma pausa, um break aqui, num comentário sobre futebol, porque a gente viveu episódios muito tristes, assim, cara, no futebol cearense nesse final de semana. Lá em Horizonte, o estádio praticamente todo de torcedor do Fortaleza, muita briga entre torcidas do próprio time, né? Que fizeram com que várias pessoas fossem embora antes do jogo terminar, né? Por conta do risco, por conta do medo, né? E Ceará em campo, mesmo não sendo mandante, assim como o Fortaleza não era o mandante na partida lá em Horizonte, a mesma coisa, só que agora entre torcidas rivais, aliás, torcidas que deveriam ser aliadas, né? Porque são torcidas do Ceará brigando entre si. Vi a nota do clube ainda durante o jogo, vi a nota da Ceará Amor que disse que não foi com eles, então eu não sei com quem foi.
né? Mas me pareceu, pelo menos das informações que chegaram para a gente, que foi briga entre Ceará e MOF, né? Assim como do Fortaleza foi entre TUF e JGT. Olha, assim, eu não tenho voz e nem poder de falar nada para quem está dentro dessas confusões, cara. Mas a única coisa que eu posso falar é como se eu fosse um amigo de cada um desses caras que estão na confusão. Não vale a pena, velho. Sinceramente, por todos vocês, tanto dos torcedores do Ceará como do Fortaleza, é uma parada que não vale a pena, que vocês não estão fazendo bem a ninguém, nem a vocês mesmos. Se a gente pensar primeiro em vocês, não vale a pena nem para vocês mesmos, nem para os seus amigos, e ainda mancha o clube que você ama. Porque não dá para a gente ficar com esse papo de não são torcedores. Sim, são torcedores. São torcedores do Fortaleza, são torcedores do Ceará. E galera, vocês fazem umas festas muito massas. MOF, Cearamô, pelo lado do rival, JGT e TUF. Bicho, parem. Vocês não são o centro das atenções de ninguém. Vocês são as atenções da gente quando tá rolando a festa. Mas a gente vai pro estádio por conta do futebol. Por conta da equipe que entra em campo, que é a equipe que a gente ama. Pelo amor de Deus. Não vão por esse caminho, velho. Não vale a pena não, bicho. Se a vida tá indo por esse lado aí, bicho, de violência, agressão, tem alguma coisa errada, brother. Não é pra ir por aí. O caminho de ninguém é para ir por aí. Então eu lamento demais. Um final de semana para mim que o que menos importou foi o resultado, sabe? Triste de ver essa confusão, triste de ver essas brigas aí de torcida organizada. Lamento demais pelos torcedores do Fortaleza, porque assim como lamentei quando eles foram atacados, os jogadores do Fortaleza foram atacados por torcedores do esporte, porque violência não explica nada, né? E a sensação de escalada de violência desenfreada nos assusta. Porque você certamente que está nos assistindo, tem mais de 600 pessoas aqui, tem um pai e uma mãe que levam um filhinho para o estádio, tem todo tipo de torcedor que vai ao estádio e que não quer tomar um susto de ver uma violência, cara. Desnecessária. Seria muito melhor se todo mundo, dentro do seu quadrado, tivesse unido. Cearamô e MOF, TUF e JGT, fazendo uma puta festa. Se ajudando. Pensando respectivamente, TUF e JGT no Fortaleza, Cearamô e MOF no Ceará. Só isso. Só isso. E o propósito da vida de todo mundo e das festas seria muito mais massa.